Estão felizes com Jesus? Amém. Abra suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 13. Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de cumprimentar as pessoas que estão nos visitando aqui pela primeira vez. Tem alguém que é a primeira vez que está aqui? Dá um aceno com a mão, por favor. Aqui também. Lá atrás, no meio também. Desse lado não. Por favor, fiquem em pé um minutinho, só para receber um abraço de boas-vindas. São muito bem-vindos aqui e nós queremos recebê-los dessa maneira, desejando que o Espírito Santo toque em vossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a respeito do jantar no próximo sábado, jantar para os adolescentes e seus pais, eu gostaria que todos os pais que têm filhos adolescentes não faltassem. Nós temos algumas coisas para conversarmos a respeito e termos também um momento de comunhão. Nós estruturamos em primeiro lugar o Ministério Infantil. Hoje, graças a Deus, está uma bênção. Depois o Ministério com Jovens, e agora nós vamos trabalhar com os adolescentes, né, renovando algumas coisas que nós implementaremos. Então nós contamos com a presença de todos os pais que têm filhos adolescentes nesse sábado, e para isso você precisa nos informar que vai vir, porque nós vamos fazer um jantar e precisamos saber como prepará-lo, ok? Amém. Então tá bom. Muito bem. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo a Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13 ao 18. Se você estiver sua Bíblia, você pode acompanhar com a Bíblia. Se você estiver sem a Bíblia, tem aqui na tela para você acompanhar. Mas não perca o costume de trazer a Bíblia, porque nós temos aqui atrás a letra, né? É bom sempre você estar com a palavra, manuseando a palavra, por isso que isso traz vigor, agilidade, né, espiritual para você também, amém? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Pai, nós nos submetemos à Tua autoridade e à autoridade do Teu Espírito Santo, para que nós possamos trazer a Tua palavra até as nossas vidas nesta hora, no intuito de, Senhor, de trazer vida, de provocar vida em nós. Senhor Deus, nós não queremos ser ignorantes quanto à Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, conhecê-la e saber qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Então, por favor, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha e fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, irmãos, essa semana nós tivemos, eu, mais alguns irmãos, eu, minha esposa, e mais alguns irmãos da igreja, nós tivemos lá em Águas de Lindóia, num congresso internacional sobre arrebatamento. E é um assunto que muito pouco as pessoas conhecem. E existem muitas
muita confusão a respeito disso, e confusão, eu digo no sentido de linhas teológicas que pensam de maneiras diferentes. E eu creio que o Wilson, né, nós tivemos lá, Wilson e Deise, nós tivemos lá 11 ministrações em 3 dias, quer dizer, o que nós vamos falar aqui é apenas um arranhar, né, a superfície daquilo que nós ouvimos. Na verdade, eu quero trazer algumas impressões do meu coração, daquilo que eu ouvi, não é? Mas eu prometo para vocês que depois que o presbitério nós degustarmos este material que nós aprendemos, nós vamos fazer aqui um mês, como nós temos outubro orando, que nós estamos orando, nós vamos fazer um mês aqui também sobre o arrebatamento, amém? Para que vocês, né, nós possamos aprofundar nessa realidade bíblica tão importante para nós, e que muitas vezes nós não estamos preparados adequadamente. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse tempo lá foi que nós sempre, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós falamos, nossa, é muito complicado, né? Deixa um outro momento eu leio, outro momento eu vou aprender sobre isso. E parece que fica tão fácil para as pessoas que estudam isso, né? O pessoal que ministra ali tem judeu messiânico, pessoa que tem igreja lá em Jerusalém, pessoas que trabalham exclusivamente vendo as profecias, as palavras proféticas a respeito de Israel no mundo todo. E então são pessoas que têm assim uma capacidade enorme, e quando elas começam a relatar na palavra, você começa a ler e você fala, poxa, como é que eu não enxergava isso? Como é que eu não conseguia ver isso na palavra de Deus? Então, a gente vai se deliciando com tudo aquilo que está sendo ministrado. É lógico que não vou trazer essa profundidade, porque nós temos um pequeno tempo aqui, eu quero apenas fazer uma reflexão com os irmãos a respeito desse assunto. Mas uma coisa que eu estava dizendo que me chamou a atenção, foi que a igreja, eles disseram o seguinte, que a igreja do Senhor, a igreja na terra, ela não está sendo preparada para o apocalipse, para a tribulação. A igreja ela está sendo preparada para o arrebatamento. É totalmente diferente do que aquilo que a gente imagina, né? Nós pensamos, será que o anticristo já está vivo? Será que ele já apareceu? Onde que ele está? O que ele vai fazer? Irmãos, na verdade a igreja ela não vai ver nada disso. A igreja não vai passar por essa experiência. A igreja, quando isso acontecer, a igreja vai estar com o Senhor. Nós vamos falar alguma coisa a respeito disso. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com a perseguição, preocupados com diversas coisas que nós lemos, mas na verdade nós precisamos entender que nós precisamos nos preparar para sermos arrebatados, né? Quantos aqui sabem a respeito do arrebatamento? Levanta a mão. Veja, mais da metade da igreja não conhece nada sobre arrebatamento. Que coisa impressionante. É uma situação muito séria para nós. Por quê? Porque se nós não soubermos aquilo que vai acontecer conosco, que Deus pretende fazer conosco, então nós não temos razão de ter uma esperança, não é, a respeito de determinadas coisas. E esse texto que nós lemos, se puder colocar de volta lá, por favor, esse texto que nós lemos de Tessalonicenses, Paulo está falando, vocês podem colocar, por favor? Paulo está falando aos Tessalonicenses a respeito do arrebatamento da igreja. E veja o que ele diz assim, na verdade, quando ele está falando aqui, ele está falando a respeito dos mortos. O que acontecia? Alguns irmãos lá de Tessalônica, né, como hoje nós temos aqui, nós tivemos a notícia de que a avó do Lucas faleceu. E aí? Não é? Se falece uma pessoa da igreja, e aí? Como você, para onde essa pessoa vai? Não é? O que aconteceu com essa pessoa? Como lidar com essa situação? Não é? São coisas que a gente fica preocupado.
Então há desespero, há choro, há tantas situações que às vezes você vai no velório e você fica assustado com o tamanho desespero que as pessoas passam por, às vezes, não compreender o propósito de Deus, não é? Enfim, existem outras situações que levam a isso, mas nós estamos falando especificamente. Então esse texto Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Então quando a Bíblia fala dos que dormem, a Bíblia não fala do sono da alma. A Bíblia não está falando de que quando a pessoa morre, ela fica dormindo lá no sepultura. Essa palavra, quando diz a respeito daqueles que já dormem, é daqueles que já morreram, não é? Então a Bíblia se refere à morte como dormir. Então, assim, não quero que vocês sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, ou seja, aqueles que não têm esperança a respeito daqueles que morrem, porque não sabem o que vai acontecer com eles, eles ficam desesperados, não é? Então Paulo estava dizendo: não quero que vocês sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem, né? Como os demais que não têm esperança. Próximo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, Deus o tornará a trazer com ele. Então, aqueles que morrem em Cristo, Jesus vai trazê-los, vai trazer com ele depois. Vocês vão entender daqui a pouco isto. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos aos que dormem. Ou seja, quando acontecer o arrebatamento, nós não vamos preceder aqueles que já morreram, porque eles já estão com o Senhor. Então eles virão com o Senhor primeiro, e nós encontraremos com ele entre as nuvens, né? Algumas traduções dizem nas nuvens, mas eu aprendi que é entre as nuvens, que é a nuvem da presença de Deus. Enfim, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Lembra quando Jesus falou que ele ia preparar moradas para nós, mas que ele voltaria? Não é? Ele disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é? Depois nós, os que ficarmos vivos, então vamos supor que Jesus voltasse agora, nesse momento, e nós fôssemos arrebatados. Quando os que morreram antes de nós já estariam com o Senhor. Nós seríamos raptados, nós seríamos arrebatados à presença do Senhor, não é? E já encontraríamos com eles lá. Compreende? É isso que está dizendo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E ele diz então, depois do versículo seguinte: consolai-vos uns aos outros a esse respeito, né? Com essas palavras. Então ele está dizendo para consolar. Olha, o problema é quando a pessoa morre sem ter Jesus, não é? Porque nós não temos a esperança de viver a eternidade com eles. Então eu costumo muito falar sobre esse texto em velório justamente por isso. Por quê? Porque se a pessoa morreu em Cristo, não é? Nós podemos ter a esperança de um dia estarmos juntos e vivermos a eternidade juntamente. Por isso nós precisamos trazer a palavra, evangelizar os nossos queridos, que nós amamos, e também as pessoas que nós não conhecemos, que essa é a função da igreja. Mas nós vamos tratar desse assunto um pouco mais adiante. Eu não sei se você já percebeu, mas a Bíblia fala muito pouco sobre o arrebatamento. Na verdade, são poucos textos. Um dos textos é esse, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Vamos ler ele. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vocês se lembram quando Jesus ressuscitou?
ele tinha o corpo dele, mas as pessoas não reconheciam muito bem a ele, mas eles estavam no cenáculo lá, desesperados, porque Jesus havia sido morto, e estavam trancados dentro de uma sala, porque eles estavam com medo de serem perseguidos também, e Jesus se apresentou ali no meio deles. O corpo que Jesus já havia recebido era o corpo glorioso, foi o mesmo corpo que ele subiu para o Pai, que ele foi assunto ao Pai. Então é esse corpo, quando fala ali que os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados, né? Nós receberemos um corpo novo, esse corpo desaparece, nós recebemos um corpo novo. Então, a Bíblia, ela fala pouco no sentido da palavra arrebatamento, mas existem várias situações, vários momentos de arrebatamento na Bíblia, não é? Várias pessoas foram arrebatadas, né? Noé foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, não é? Elias foi arrebatado, né? Mas os crentes falam bastante de arrebatamento, né? É comum você chegar num lugar assim, cadê o povo? Será que foram arrebatados? Não é? Vocês nunca ouviram isso? Não é? Cadê o povo da igreja? Foram arrebatados? Nós ficamos, não é? Tem até aquele filme, Deixados para Trás, né? Não sei quem já assistiu, um filme muito interessante que fala sobre este assunto também. Por que a Bíblia fala tão pouco sobre o assunto? Porque o arrebatamento, como diz Paulo, é um mistério. É um mistério. Lá em Efésios, no capítulo 5, se não me engano, não tá aí, mas me lembrei agora, Paulo fala sobre o casamento, e ele fala da união do homem com a mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. E ele diz assim, que é um mistério, como Cristo e a igreja. Então nós precisamos entender que existe um propósito de Deus de nos unir a Cristo, não é? De nos unir a Cristo. Tanto que a igreja é chamada da noiva do Cordeiro, né? E um dia esta noiva, ela será tirada da terra e levada para o noivo, e haverá então as bodas do Cordeiro, não é? Então é maravilhoso isso, é coisa grandiosa. O próprio Senhor Jesus fala que um dia, fala do dia em que nós o encontraremos, lá em João 16, 22, 23. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ninguém. Agora, que coisa interessante, não é? É que ele diz ali que ele vai nos rever. Ele vai nos rever. Nós vamos revê-lo, não é isso? Não, e naquele dia nada perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires. Não, eu quero o verso anterior, o 22. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza. Vocês estão tristes agora. Mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará. E essa alegria ninguém vai tirar. Amém? Que coisa tremenda. Então se surpreende que ele diz que vai nos ver novamente, nos verá outra vez. Mas você já viu Jesus alguma vez? Não? Não, né? Mas nós o conhecemos pela sua palavra. Nós o já vimos através da palavra. Então, nesse dia do arrebatamento, nós vamos ver como ele é. Não é? Então a Bíblia diz que o arrebatamento será num piscar de olhos. Dá uma piscadinha no seu olho. Assim. Não é? Então não vai ser um momento que todo mundo vai ver. Não vai ser. Só nós que vamos participar disso. No piscar de olhos nós vamos estar com o Senhor, já com o corpo transformado. Então não vai ser uma coisa de muito barulho, não vai ser uma coisa de um grande acontecimento. É lógico que vai causar muitos problemas, porque já pensou um filho de Deus, um cristão, um homem, um temente a Deus está dirigindo o seu carro e de repente ele é raptado, esse carro vai bater. Um piloto de avião, não é? O avião vai cair. Se o copiloto não for crente também, não é? Vai cair. Então, quer dizer, vai ser algo muito portentoso, mas já vai estar acontecido. Então, as pessoas não vão saber por que aconteceram aquilo. Por que aquilo aconteceu.
Então, naquele dia, no entanto, quando ele vier nas nuvens do céu, aí nós vamos encontrar com ele e ver como ele é. Então, o arrebatamento, ele tem algumas características proféticas que nós podemos olhar, né? Não há sinais de evidência sobre a época do evento do arrebatamento. Então, não existe nenhum sinal, e isso é perigoso, irmãos. Não existe nenhum sinal profético do momento que vai acontecer o arrebatamento. Alô? Estão aqui comigo? Não existe nem uma menção profética do momento do acontecimento do arrebatamento, ou seja, a retirada da igreja da terra para estar com o Senhor, da igreja do Senhor Jesus. Então precisamos entender que os sinais dos tempos que nós falamos frequentemente, isso daqui é muito importante. Quando você lê lá em Mateus 24, quando você está estudando a Bíblia, você fala sobre os sinais do tempo, sobre guerras, sobre terremotos, sobre apostasia, sobre todas essas coisas, todas as promessas relacionadas, essas promessas não se referem à igreja, essas promessas, se relaciona a Israel. Então Israel, que é onde está o povo de Deus, ali é o centro, é o termômetro do mundo. É o termômetro do mundo. Irmão, se existe uma coisa que nós fomos exortados lá, é de amar Israel. É amar Israel e orar por Israel, para que a bênção nos alcance. Então, o sermão profético de Jesus, lá em Mateus 24, mencionando a desolação, rumores, guerra, tratam-se de acontecimentos que servem para sinais para o povo de Israel e não para a igreja. Agora preste atenção, existe somente um grande sinal para a igreja, existe um sinal, e esse sinal é Israel. Nós precisamos estar olhando e vendo o que está sendo cumprido da palavra no estado de Israel, na vida de Israel. Por isso Jesus nos diz, em referência a Israel, lá em Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Assim, irmão, a aflição, essa crescente aflição de Israel, é um sinal preliminar do arrebatamento. Então, se nós não temos sinal para a retirada da igreja, que é o arrebatamento, nós precisamos olhar para Israel, porque olhando para Israel, nós vamos, e o que está acontecendo em Israel, nós vamos saber que o arrebatamento está mais próximo. Quantos estão entendendo? Então não podemos deixar de constatar que nesses tempos finais nós sentimos crescente aumento das tribulações. Coisas que há décadas nós não vimos. Coisas que há décadas passadas nós nem imaginávamos, nós vemos acontecer hoje de uma maneira muito rápida, né? Mas nós precisamos perseverar. Por quê? Essas tribulações é como uma pavimentação para o arrebatamento. Ou seja, quando você quer passar por uma estrada e ela precisa ser pavimentada, ela vai ser preparada para que você possa andar por ela. Então, os acontecimentos proféticos se cumprindo em Israel é como se fosse uma pavimentação, porque a maneira que Israel vai sendo tocado por Deus significa que a igreja, ela começa a entrar em decadência. Ela começa a entrar em decadência, por quê? Porque está próximo o momento de ser retirada. Porque o propósito de Deus começa a ser colocado em Israel. Nós vamos também falar sobre isso daqui a pouco. Outro fato é que também os efeitos do arrebatamento, tanto para os que dele participaram como os de fora, os efeitos são inimagináveis. Não dá para nós pensarmos. Jesus vem e no momento nós somos arrebatados, somos levados para ele, somos transformados. Irmãos, essa verdade pode e deve mudar o nosso comportamento, mudar a maneira como nós vivemos.
Porque Jesus falou que não tem horário para a vinda dele. Ele virá como um ladrão. Algum ladrão já ligou na sua casa e falou assim: você vai sair hoje à noite? Que lá para as 9h30, 9h, pô, você vai estar na igreja, eu vou entrar na sua casa? O ladrão não faz isso, né? Por quê? Ele pega você de surpresa. Então, o arrebatamento da igreja não vai ser um negócio premeditado, que nós vamos saber o momento. Vai ser de surpresa. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser o ano que vem. Mas vai ter um momento que ele vai acontecer. Então, isso dará num piscar de olhos. O que é o arrebatamento na sua essência? O que ele significa para cada um de nós? Qual é a sua origem? Como se explica isso na prática? Nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, aquele texto. É exatamente isto. O Senhor vai descer, ele não vai pisar na terra. Nesse momento ele não pisa na terra. Ele vai vir nos ares, entre nuvens, com os crentes que já morreram, os crentes em Cristo Jesus, e nesse momento, toda a igreja da terra, lá do Zimbábue, da China, de todo lugar, até de Prudente, né? Todos os crentes serão arrebatados no piscar de olhos e se encontrarão com ele. E nesse momento eles serão levados para os céus, para a presença de Deus. E ali então nesse período, haverá as bodas do Cordeiro, não é? E o tribunal de Cristo, que vai ser o momento que nós vamos ser julgados. Não julgados a respeito da salvação. Já estamos lá, já estamos salvos. Vamos ser julgados a respeito das nossas obras. O que nós fizemos? Qual foi as nossas atitudes como cristãos? Como que nós agimos? Então vamos supor, eu evangelizei, eu falei do evangelho para uma pessoa, eu ajudei aquela pessoa, eu discipulei ela até que ela pudesse ser salva, não é? Você vai receber uma coroa. Você fez outra coisa, vai receber uma coroa. E você vai receber galardões. Só que depois nós vamos pegar essas coroas e vamos levar até a presença do trono do Senhor e vamos depositar para dizer: a honra é tua, não é nossa. Nesse período então, enquanto a igreja está, Deus está ali, Jesus fazendo as bodas do Cordeiro com a igreja, nesse momento, aqui na terra, Deus começa a tratar com Israel, o seu povo. Nesse período haverá o contrário da diáspora, ou seja, os judeus voltarão para Israel. E agora aparece o anticristo. E agora aparece e começa a perseguição. E quem vai estar lá? Quem vai estar na terra? Vai estar na terra os judeus, onde Deus vai estar tratando com eles, aqueles que não aceitaram a Cristo, que não tiveram a entrega da vida deles a Cristo, vão estar aqui na terra, e os ímpios. Mas ainda vai haver possibilidade de salvação. Mas vai ser com muito sofrimento. Com muito sofrimento. Porque no final dos 7 anos da tribulação, então aí Jesus volta com a igreja, com os anjos, para o reino milenar na terra de 1000 anos. E nós, com a Nova Jerusalém, nós vamos reinar com o Senhor durante esse período. Depois Satanás ainda é solto por um tempo e em seguida a igreja vai habitar a glória. A igreja, o povo de Deus. Está difícil de entender isso? Está claro? Amém. Isso é bom porque você não pode falar depois do Senhor, não entendi direito, Senhor. Qual é o poder capaz de distinguir quem deve ser escolhido? E aí? Como na hora do arrebatamento, Jesus nos ares, junto com aqueles que já estão com ele, e agora ele vai arrebatar a igreja. Corre o risco de um ímpio ir? Corre o risco? Como que se dará isso? Como vai acontecer isso?
Foi muito legal o que o pastor fez lá. Ele passou um slide, pena que eu não tenho aqui. Mas ele falou a respeito de um carpinteiro. Um carpinteiro, ele começa a trabalhar na madeira. E ele trabalha o dia inteiro na madeira. E ali, quando chega no final da tarde, ele tem ali um monte de pedaços de madeira, tem pó de serra, tem um monte de coisa. E ele precisa limpar aquela bagunça. Ele precisa jogar aquela sujeira no lixo. Não é? Precisa queimar aquilo lá, na verdade. Mas ali tem parafuso, ali tem pregos, tem coisas que dá para ele usar ainda. Então o que ele faz? Ele usa um ímã. Né? Ele pega um ímã e passa sobre aquela sujeira, e os pregos, os parafusos, eles sobem todos no ímã e grudam no ímã. Depois ele separa, bom, esse daqui, não é? Eu vou precisar usar, vai estar comigo. Agora esse daqui, o resto eu vou queimar. Não é? E nesses pregos, existem pregos que vêm que são tortos, porque bateu e ele entortou. Tem prego retinho, tem prego grande, prego pequeno, tem todo tipo. Não é? Então, quando o arrebatamento acontecer, vai ser exatamente desse jeito, né? A presença, Jesus vem e puxa os escolhidos, não é? Quem são os escolhidos? Aqueles que entregaram a vida para Jesus. Eu não estou dizendo que ele escolheu todo mundo antes, irmãos. Eu estou dizendo que aqueles que ele escolheu, ele já nos conhecia, mas nós, aqueles que escolheram ele, que foram tementes a ele, nesse momento vai estar com ele. Isso é o arrebatamento. Todos os que têm uma relação com Cristo, uma relação de intimidade com o Cordeiro de Deus, serão arrebatados. Por isso, irmãos, precisamos crer na ressurreição de Cristo. Nós precisamos crer. Irmãos, precisa acabar o tempo de nós vivermos religiosidade. Nós ficamos preocupados com tanta coisa, o jeito da música que cantamos, o instrumento que nós tocamos, o modo que nós fazemos o culto. Irmãos, nós precisamos, sabe o quê? Fazer o quê? Buscar a Deus e viver em santidade. É isso que nós precisamos. E às vezes nós ficamos nos prendendo em coisas, em situações religiosas e perdemos o foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, quem não crê na ressurreição, não crê que o sepulcro está vazio, ele não tem motivo para ter uma vida cristã. Por que viver uma vida cristã se Jesus não ressuscitou? Não é? Então, nós precisamos crer na morte de Jesus, nós precisamos crer que ele ressuscitou, nós precisamos crer que ele morreu na cruz, ressuscitou, foi sepultado, ressuscitou, mas voltou para o Pai e foi preparar moradas e voltará para nos buscar. Quantos creem dessa maneira? Diga, eu creio. Então, no momento em que o Filho de Deus é chamado, não é? É chamado antes do arrebatamento, seu espírito e a sua alma vai para o Senhor. O corpo volta para o pó. E aí as pessoas perguntam, mas e se for cremado? Como é que vai ressuscitar depois? Não é? As pessoas perguntam essas coisas. Se for cremado, não importa, onde que tiver o pozinho, ele vai se juntar de novo, vai fazer um corpo novo. Não tem problema para Deus isso. Na verdade, essa carne não vai habitar o reino, né? Ele veio do pó para o pó, voltará. Deus vai nos dar um corpo novo a todos aqueles que morreram, não é? Então, irmãos, nós sabemos que o Senhor não virá na terra, então, por ocasião do arrebatamento. Ele virá nos ares. Ele aparecerá somente nos ares. Ele será percebido somente por nós. Lá, porque não dá tempo nem você pensar. Vai acontecer o arrebatamento. Não dá tempo, já foi. Você já está lá. Porque é num piscar de olhos. Não é? Então, é algo que não dá para você falar, olha, daqui a pouquinho, vamos nos preparar que vai acontecer, daqui a pouquinho, não, já foi, já está lá. Ou não está. Não, mas deve estar, né? A partir daí, vai dar início, então, aquilo que eu falei, a luta por Israel. Né? O trabalho de Deus com Israel. E tem vários textos aqui que nós poderíamos usar, mas eu não vou pular eles porque tem bastante assunto aqui ainda. O arrebatamento será um brado de alerta, então, para quem? Para Israel. Porque ali Israel vai começar a entender, porque eles
conhecem a palavra. Os ímpios não conhecem a palavra, mas Israel conhece a palavra. Então eles vão começar a entender. E agora tem várias coisas que vai acontecer com Israel nesse tempo que não dá para nós falarmos aqui, porque é muito complexo, nós precisaríamos de um tempo maior. Mas você pode imaginar hoje, os países árabes que estão em volta do Estado de Israel, todos eles têm poder bélico para poder destruir Israel. Todos eles. Mas por que eles não destroem? Por que eles não invadem? Que eles não se ajuntam, invadem lá e destroem Israel? Por quê? O motivo é simples, irmão. Enquanto a igreja estiver na terra, não vai acontecer nada com Israel. Pensei que vocês iam ficar mais animados com isso. Você é a igreja. Enquanto nós estivermos aqui na terra, irmãos, não vai acontecer, não é? O personagem principal do arrebatamento será o Senhor. Será Deus, será Jesus, não é? Então, o que tem acontecido com as igrejas então, nos dias de hoje? As igrejas têm sofrido um enfraquecimento espiritual. Isso tem acontecido em todo lugar, irmãos. Não é por causa da quantidade de membros que as igrejas têm. Na verdade, é por causa da perda da fé, a perda da esperança, não é? Do compromisso com Deus. Você percebe que para a gente falar aqui para as pessoas na célula, tem que quase pedir, pelo amor de Deus, para a pessoa ir na célula, para vir numa reunião. Então, isso chama-se enfraquecimento espiritual. Então, as pessoas não procuram conhecer a palavra e aprofundar nela, porque sabedoras de que a palavra é aquilo que vai dar sustentação para a sua vida espiritual. Então, as pessoas elas estão muito preocupadas com si mesmas. É um hedonismo, né? Um amor ao seu próprio corpo, à sua própria vida, é um desejo de buscar coisas que lhe satisfaça, que nem Deus lhe satisfaz mais. Nem a revelação da majestade, da glória, da divindade de Deus não lhe satisfaz. E as pessoas precisam de coisas, e essas coisas começam a substituir os valores do reino. Não é? Isso faz com que a igreja entre em decadência. Há uma fragilidade espiritual na vida das igrejas. E depois, o que vai acontecer depois do arrebatamento? Muitas igrejas que hoje estão cheias vão continuar cheias. Não entenderam? Não vão ser arrebatados. Porque nem sabe o que é. Estão pregando um evangelho que não existe. Um evangelho fora dos padrões da Bíblia. Um evangelho voltado para si mesmos. Um evangelho para ficar rico. Um evangelho para conquistar as coisas. Vão ficar cheias de gente. Cheias de pessoas. Não é? Então, amados, o corpo de Cristo, a igreja verdadeira, nesse período já haverá subido e vai estar com o Senhor. Agora, você pode dizer assim, mas por que Deus demora tanto? Por que Ele demora tanto? Irmãos, através das tribulações que nós passamos, das provações, na verdade, irmãos, as provações que nós passamos é que nos desliga da terra, sabia? Se nós não tivéssemos provações e lutas, nós ficaríamos grudados nas coisas da terra. Mas as provações nos levam a ansiar pelo Senhor. Agora, hoje, as pessoas elas não admitem ter provações. As pessoas, quando têm aprovações nos dias de hoje, elas dizem, Deus não me ama. Deus esqueceu de mim. E Deus está dando aprovação justamente para que ela possa se voltar para Ele. Porque está distante. Porque está voltado para si mesmo. Então, amados, nós precisamos nos unir com o cabeça, com o noivo. Nós nunca teremos uma revelação
verdadeira de Jesus se nós não nos aproximarmos dele, se nós não o amarmos profundamente. Será que nós amamos a Deus ou amamos o que ele faz por nós? Será que nós amamos Jesus ou amamos o que ele faz por nós? Será que nós corremos atrás de milagres, nós corremos atrás de movimentos, porque isso é gostoso, porque isso é bom? O que nos faz realmente amar o Senhor? Qual o motivo do nosso amor, se é que nós o amamos? É uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Nós, como igreja, irmãos, temos uma tarefa limitada a um tempo, que está chegando ao fim, mas ainda não acabou. Jesus nos chamou para nós sermos luz do mundo, para sermos sal da terra. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. As pessoas precisam ver você passando, olha, essa aí é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus. Porque nós somos a igreja do Senhor. Essa placa que está aqui fora, a segunda igreja de Nova Jerusalém, irmãos, é só uma placa porque nós precisamos funcionar aqui. Mas a igreja somos nós. Tira-se as pessoas, fica uma igreja vazia, não tem igreja. Então, a igreja, nós não podemos participar de uma igreja decadente, irmãos. Porque a igreja decadente, irmãos, não vai ser arrebatada. Vão ser arrebatados os crentes em Cristo Jesus, que estiverem em comunhão com Ele, estiverem vivendo a vida com Ele. Então isso traz responsabilidade para nós. Agora, a não ser que você prefira não ser arrebatado. Aí é uma questão de escolha. Aí eu retiro tudo o que eu... Não retiro não, é problema teu. Não é? Então, amados, o arrebatamento é também o encontro do noivo com a noiva, a igreja nas nuvens no céu. Então, o fim da era da igreja está chegando. O fim da era da igreja está chegando. Você fala, meu Deus, onde que eu vou congregar agora? Nos céus. Você vai ser arrebatado. Porque a hora que acabar a era da igreja, vem a era dos céus. Não é? Dos céus. Então, a noiva tem que ter um grande amor pelo noivo. Tem que esperar ansiosamente. A noiva, ela precisa ataviar-se. O que é ataviar-se? Quando a moça, a virgem vai casar, o que ela faz? Ela vai procurar o melhor vestido, não é? O melhor, vai buscar tudo. Tem até o dia da noiva hoje, né? Que a pessoa fica lá o dia inteiro no spa lá, não é? Então, se preparando, a igreja precisa se preparar. Agora, o que é preparar para o arrebatamento? O que é nos prepararmos? Vamos tirar a religiosidade, amados? É vivermos uma vida em Cristo Jesus. É vivermos uma vida em Cristo Jesus. Então, em nossos dias, irmãos, nós vemos um violento ataque maligno. Um ataque destruidor contra a noiva. E sabe qual é o objetivo do inimigo nos dias de hoje? É impedir que a noiva se encontre com o noivo no arrebatamento. Sabe por quê? Porque quando chegar o arrebatamento, quando a igreja for tirada, o que vai acontecer, amados? Não vai haver, nos 7 anos da tribulação, não vai haver mais impedimento para Satanás agir na face da terra. Se hoje ele não age, se hoje ele não tem toda a liberdade, é por causa da igreja que está aqui. Então ele está trabalhando para te afastar de Deus. Ele está trabalhando para se tirar a sua mente da palavra, da oração. Ele está trabalhando para você ser frio espiritualmente, para você não crer, para você ter dúvidas, porque ele não quer que a igreja encontre com o noivo. Então o que ele faz? O diabo tenta acabar com o amor da noiva pelo noivo. É como se ele trabalhasse incessantemente
para colocar defeito no noivo, para que a noiva não lhe ame mais. Então, tendo esse fato em vista, irmãos, eu tremo diante de Deus. Eu tremo diante de Deus, irmãos, por mim mesmo, pelos irmãos, por todos vocês. Porque, irmãos, eu vejo o rosto de cada um de vocês e eu quero um dia na eternidade ver você lá. Eu quero estar junto com você. Eu quero estar junto com os meus queridos, as pessoas que eu amo. Então é terrível nos nossos dias ver muitas pessoas à nossa volta cair, porque não estão mais amando a Cristo. Irmãos, as pessoas só caem da graça porque não amam a Cristo. Não amam mais a Cristo, mas amam a si mesmos. Porque lhe faz falta esse amor de noiva. Lhes faz falta essa entrega a Jesus Cristo. Porque não tem mais espírito de oração. Porque se tornaram indiferentes aos perdidos. Eu quero viver minha vida. Eu quero achar meu lugarzinho lá no céu. Se for de trem, nem que for no último vagão, dentro do banheiro, mas eu estou lá. Não é assim que muitas pessoas pensam? Irmãos, Deus tem um propósito para a tua vida. Esse propósito precisa ser realizado. Você não pode impedir isto. Porque você é a igreja. E quando Deus, criou o povo dele, Israel, e Israel não o recebeu, Israel o rejeitou, Deus se voltou para nós. Não era um plano B de Deus. Ele queria nos alcançar. E Ele nos alcançou. Mas Ele não nos alcançou para nós ficarmos sentados. Ele nos alcançou para nós levarmos o Evangelho, para que as pessoas possam crer nele e ter salvação. Para que nós fôssemos um dia luz até para Israel. Então Deus nos chamou com um propósito. Então nós precisamos viver esse propósito. Por quê, irmãos? Vamos voltar àquela pergunta. Quem será arrebatado? É a igreja toda ou só uma elite? Porque tem algumas igrejas que pregam que é só a elite que vai ser salva. Só os líderes. Então por que tem igreja? Já está todo mundo líder então, né? Para ir todo mundo, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, você é uma elite. Porque aquilo que Deus queria fazer com Israel só tinha sacerdote da tribo de Levi. Mas Deus falou que eles seriam um reino sacerdotal. Que eles seriam sacerdotes. Mas só a tribo de Levi era que era sacerdotal. E Deus, quando nos escolhe, Ele faz de nós reino sacerdotal. Todos nós. E depois, quando a igreja for, e a Bíblia diz, então lá, nesses 7 anos da grande tribulação, 1/3 dos judeus perecerão, ainda não crerão. Mas o restante, o remanescente, todo ele será salvo, e todos serão reino de sacerdotes. Não é? Então, queridos, quem vai ser arrebatado? Nós perguntamos se uma pessoa renascida pode se perder. Mas o que é uma pessoa renascida? Quantos aqui dizem, eu já nasci de novo, eu estou em Cristo? Então, eu vou dizer alguma coisa para você. Uma pessoa que é renascida, aliás, uma pessoa não é renascida somente porque num determinado momento fez uma profissão de fé. Aí eu aceito a Jesus na minha vida. E depois? Você aceita Jesus, mas viver no pecado. E aí? Não é? Uma pessoa renascida, irmãos, ela é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa renascida, ela só tem um desejo.
Só um desejo: como me tornar semelhante ao meu Senhor. Será que esse é o nosso único desejo? Ou será que esse, desculpa, é o nosso maior desejo? Não, vamos analisar, irmãos, olhar para dentro de nós, fazer uma introspecção. É o nosso maior desejo ser igual a Cristo? Agora, eu não estou falando de sonhar ser assim, desejar ter isso, pensar que isso é bom. Realmente é o nosso maior desejo ser igual a Cristo? Desse modo fica sem sentido perguntar se é possível uma pessoa que alguém se perca. Ora, se ela estiver vivendo dessa maneira, como renascido, ela não se perde, não é? Então, se você faz parte da igreja de Cristo, você se aperfeiçoa na fé, você não retrocede, você busca cada vez mais a Jesus, você está sempre buscando isso de Deus. Então você estará preparado para o arrebatamento. Quando você se deixa purificar, quando você busca cada vez mais, você está mais perto de Jesus. Quem vai participar do arrebatamento? Filipenses 3:20, coloca para mim, por favor. Mas a nossa cidade está no céu. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, você não pertence à terra. Você não pertence. Isso não pode ser um discurso, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Não é um discurso. Não é o entendimento de que isso é uma verdade que nos possibilita viver essa verdade. É viver a verdade. Então, a nossa cidade está nos céus. Você ama Prudente? Eu amo Prudente. Mas é por pouco tempo. Não é? Por pouco tempo. Para mim, né, menos ainda que muitos aí. Mas é por pouco tempo. Por quê? A minha cidade, a minha pátria é do céu. Donde eu espero, nós esperamos o Salvador. Esperar para quê? O arrebatamento. Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então você está ligado ou desligado no mundo? Você está desligado dos seus trastes? Você está desligado dos seus terrenos, da sua poupança, dos detritos desse mundo? Você realmente está livre de tudo isso? Porque os seus olhos estão na cidade celestial, onde Jesus está e vai voltar para te buscar. A pergunta, irmãos, é se você quer, ou se você gostaria, ou se de fato você está livre de tudo. Quem está preparado para encontrar o Senhor Jesus? É fácil responder. Aquele que realmente espera por Ele. Hebreus 9:28, para nós encerrarmos. Assim também em Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então essa é uma boa notícia ou não? Eu não sei se é uma boa notícia para você, mas deveria ser, não é? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez. Quando Ele se ofereceu uma vez? Lá na cruz, para tirar os pecados de muitos, né? Todos nós. Ele vai aparecer uma segunda vez, sem pecado, né? Aos que o esperam para a salvação. Essa salvação é o arrebatamento. Aos que o esperam para o arrebatamento. Glória a Deus.
Se o teu amor ao noivo esfriou, eu quero dizer para você, ainda há tempo de voltar. Né? Faça um concerto com o Senhor nessa noite e viva uma vida preparada para ser arrebatado. Eu queria, irmãos, eu queria que você pensasse na sua vida cristã. Que você fizesse uma avaliação na sua vida cristã. Nós temos muito o que aprender a respeito desse assunto. Muito. Mas a verdade é a seguinte, queridos. Até que ponto nós estamos servindo a Deus ou até que ponto nós estamos vivendo uma vida religiosa? Até que ponto eu amo a Cristo a ponto de entregar minha vida a Ele? E olha que entregar a vida aqui para nós aqui no Brasil é simplesmente deixar de viver para o mundo e viver para Ele. Em alguns lugares aí, pessoas estão literalmente entregando a vida. Você fala, mas difícil, pastor, nos dias de hoje, e olha, irmão, meu irmão, minha irmã, sua vida é 80, vamos mudar um pouquinho agora porque aumentou a longevidade, né? 80, 90 anos, que passa disso é canseiro e enfado. Você vai trocar 90 anos, 80 anos pela eternidade? Nós precisamos fazer essas contas. Nós vamos refletir a respeito disso. Vamos trocar e perder a eternidade com Deus? Agora, para você amar a Cristo, você conhecê-lo. Você não conhece a Cristo somente de ouvir falar. Jó disse, Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem, quando os filhos dele iam para uma balada, ele ia lá e fazia sacrifícios. Se caso eles pecaram, se caso eles fizeram, já vou fazer um sacrifício, porque eu não quero ofender a Deus. E depois, quando ele passa por todo aquele sofrimento, que ele vira uma lepra só, da cabeça aos pés, onde a mulher dele chega para ele e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele era tão fiel que ele disse, eu vim, Deus me deu o bom, eu me alegrei, agora que ele me dá o mal, eu vou rejeitá-lo? Mas naquele sofrimento que ele passou, naquilo que ele viveu, chegou um momento que ele disse assim, antes, quando Deus se revelou a ele, quando ele realmente conheceu a Deus, quando ele começou a questionar a Deus e Deus começou a questionar ele, ele então diz o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. É isto que Deus quer de nós, queridos. Não conhecer de ouvir falar, mas conhecer por andar com Ele. Porque quando você andar com Ele, quando você conhecê-lo, conhecer o amor dEle, desfrutar do amor dEle, a tua vida será diferente, o teu conhecimento, o teu desejo, a tua reciprocidade a Ele será diferente. Porque não está baseado em você, está baseado nele. Não está centrado no que ele faz, mas está centrado no que ele é. Então nós precisamos orar. Nós precisamos entrar no nosso quarto, dobrar, Senhor Jesus, eu quero te conhecer. E sabe o que ele vai dizer? Abra os evangelhos. Você sabe você vai saber como eu penso, o que eu ensinei, o que eu tenho para você. E nós precisamos ler, nós precisamos buscar, nós precisamos conhecer, precisamos nos relacionar, a ponto de nós ansiarmos, amarmos tanto, que o mundo não tem mais nada que nos agrade nele. Nós temos uma bendita esperança da volta dele para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós estamos levando
Como diz o cantor lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim, amados. Não deixa a vida levar, não. É Deus que nos leva. É Jesus que nos leva. É o Espírito Santo que nos ensina. Irmãos, como nós meditamos aqui no domingo passado, isso é de dia a dia. Não é no domingo à noite na igreja, não. Aqui é o lugar para nós celebrarmos, para nós cantarmos, para nós dançarmos, para nós celebrarmos a nossa salvação, nossa alegria de estar na presença de Deus. A vida cristã nós vivemos dentro de casa, vivemos no nosso trabalho, na escola, na presença de Deus. Jesus nos chama, amados, nos chama para que nós possamos receber todo o amor dele sobre as nossas vidas, todo o amor dele. Mas muitas vezes nós estamos distraídos com tantas coisas. Vamos fazer como Maria, vamos escolher a melhor parte, a melhor parte. Estão entendendo, amados? Meu irmão, me desculpe o que eu vou dizer para vocês, mas a minha vontade, se eu pudesse, era pegar você pelos colarinhos e chacoalhar até você entender que não é só agora à noite, é amanhã, é depois de amanhã, é depois, é uma busca incessante, é um dobrar de joelhos, é um buscar conhecer a Deus, até que Ele se revele de tal maneira que não existe mais nada que lhe atraia a não ser a presença dEle. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nossas vidas. E nós pensamos que o melhor é ter um carro novo, uma casa nova. Isso é bom, sim, faz parte. E Ele pode até te abençoar muito por causa do relacionamento com você. Mas o melhor de tudo, amados, é você não ter que enfrentar anticristo, besta, marca da besta, não ter que encontrar nada e estar lá na presença do Senhor, vendo como Ele é. E a palavra diz que quando nós chegarmos na presença dEle, nós não vamos precisar perguntar nada, porque todo o mistério será revelado. Tudo será revelado na presença dEle. E aí, irmão, nós vamos bater na nossa cabeça, mas por que eu não busquei? Por que eu não me dediquei? Por que eu não fiz? Porque lá no tribunal de Cristo, nós vamos ser chamados diante do Senhor, e tudo que fizemos aqui na terra será colocado diante de nós. Você está preparado para esse momento? Agora eu creio, aqui é teologia minha, viu, irmãos? Daquilo que nós nos arrependermos, não fizermos mais, não vai passar naquela tela, porque o Senhor vai apagar. Eu queria fazer um apelo. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, se você está aqui nessa noite, você não entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você, vai haver um rapto da igreja, do povo de Deus. Jesus vai raptar a igreja, em breve. Você está preparado para ir com o Senhor? E a Bíblia diz, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outra maneira de você ir para o arrebatamento se não for através de Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus, e Ele veio à terra e se tornou um homem para ser perfeito no seu lugar. E perfeito, Ele morreu na cruz e derramou o sangue dele para a purificação do seu pecado. E a Bíblia diz que quando nós cremos nisso e nós confessamos isso, nós somos salvos. Ou seja, começa um processo
em nossas vidas, de transformação feita pelo Espírito Santo, para que nós possamos estar na presença de Deus um dia. Então, se você está aqui nessa noite, o que você precisa fazer é uma oração, se você crê nisso. Eu queria que você levantasse a sua mão, e eu vou orar por você. Vou apresentar você ao Mestre. Dizer: Senhor, esse daqui, essa daqui nessa noite, está te recebendo como Senhor e Salvador da sua vida, e quer e deseja te servir, porque ela quer um dia viver a eternidade contigo. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer isso? Não fique com vergonha. Jesus não se envergonhou de você lá na cruz. Tem alguém? Tem alguém? Então eu quero crer que todos aqui já têm o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, queridos. Pai amado, nós queremos, Senhor, nós queremos nessa noite, Pai, dizer o que para Ti? Eu quero dizer, Pai, que nós não queremos ser uma igreja apóstata. Nós não queremos viver aqui um evangelho barato. Nós não queremos viver aqui um evangelho, Senhor Deus, que não salva. Nós não queremos viver aqui um evangelho, Senhor, mais alguma coisa. Jesus mais alguma coisa para eu ser feliz. Nós queremos viver aqui, Senhor, a Tua palavra. Nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Nós queremos Te conhecer. Mas muitas vezes nós oramos, falamos: Senhor, toca na minha vida. Eu quero Te conhecer, mas não fazemos nada para que isso aconteça. Então, Senhor, venha despertar, venha trazer um despertamento no coração de cada um. No entendimento o Senhor já trouxe nessa noite, Pai. Agora sopra do Teu Espírito sobre nós e traga sobre nós entendimento, ó Deus, de que nós devemos nos posicionar para que sejamos uma igreja que o Senhor possa se alegrar nela, e o dia que o Senhor estiver entre as nuvens, essa igreja suba até a Tua presença. Alcance a vida de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastor Alessandro.